Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos com o artigo que esta hora faz manchete no site do Observador. 3 anos depois do despedimento da TAP, a ex-CEO da companhia aérea ainda está à espera que o caso seja encerrado. Christine Romier-Weidner diz ter sido usada como escudo político e bode expiatório pelo governo de António Costa. Numa entrevista ao Observador, a ex-CEO da transportadora aérea insiste que o atual governo só pode pensar na privatização da TAP por causa do trabalho que fez à frente da empresa e queixa-se por isso de injustiça. Vejo-me como um bode expiatório ou escudo político numa situação que nada teve a ver com a minha performance. Entreguei os melhores resultados da história da empresa. Fizemos coisas muito difíceis durante o meu mandato na TAP, mudanças e transformações que eram pré-requisito para qualquer privatização que hoje é possível. Isso só foi possível porque fizemos coisas difíceis, como a resolução da situação da Grand Force e da manutenção no Brasil, 2 dossiês prioritários para o governo antes de qualquer privatização. A ex-CEO da TAP pede uma indenização de quase 6 milhões de euros por um despedimento que diz ser ilícito. Christine Romier-Weidner admite chegar a acordo com a TAP e garante que apenas se limitou a cumprir as indicações do executivo de António Costa. Nunca houve qualquer dúvida de que estávamos a fazer o trabalho e a cumprir o que o governo nos tinha pedido. Não nos desviámos em momento algum do plano definido pelo acionista, por isso não se tratou da nossa performance ou da confiança na nossa capacidade de executar. Tratou-se de uma situação política que levou o governo a tomar a decisão que tomou. A confiança na nossa capacidade de executar o plano ficou demonstrada pelos resultados de 2022 da TAP, que foram excepcionais e surpreenderam toda a gente. Christine Weidner, em entrevista exclusiva às jornalistas do Observador, Ana Suspiros e Alexandra Machado, faz manchete a esta hora no site do Observador. Passamos agora à política nacional. O Governo está disponível para rever o teto máximo de 400 mil euros nos apoios à agricultura, disponibilidade manifestada pelo Ministro José Manuel Fernandes, que admite que a dimensão dos estragos será muito superior a 4 mil milhões e meio de euros. Eu vou procurar rever isso e esse limite. No entanto, como eu disse, o montante desta tragédia, chamemos assim, é brutal e por isso nós socorremos de todos os fundos possíveis, do Fundo de Solidariedade que há de vir também para os equipamentos, mas para equipamentos sobretudo públicos, mas também da Reserva Agrícola, que nós já pedimos para acionar. O ministro José Manuel Fernandes admite que os apoios nunca vão ser suficientes para fazer face à quantidade de danos provocados pelas tempestades. Há explorações onde o prejuízo é, por exemplo, de 5 milhões de euros. O montante de 400 mil euros é injusto, mas o montante de 1 milhão também há de ser. Um montante de 1,5 milhão também há de ser injusto e o de 2 milhões. Portanto, nós teremos de também olhar para as tipologias para os estragos e vamos acudir da forma que estamos a acudir o mais rapidamente possível e era impossível fazer mais rápido. O Ministro da Agricultura reconhece que o limite atualmente previsto não é justo para muitas explorações, mas lembra que o dinheiro é finito e os recursos também. E a União Europeia promete atuar com urgência para apoiar Portugal depois da destruição provocada pelas cheias, uma garantia que foi deixada pelo Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação, que indica, no entanto, que o apoio europeu vai chegar ainda este ano, mas sem adiantar qualquer data. O Comissário avisa também que a reserva agrícola, 450 milhões de euros, não é suficiente para responder à dimensão dos prejuízos. É de partir o coração quando vemos a vida das pessoas destruída. Temos de mobilizar os mecanismos europeus e internacionais para ajudá-las a regressar ainda mais fortes. É importante, no futuro, pensarmos nos sistemas de seguros, porque a maioria dos agricultores não os tem, não investe nisso. Com estes eventos climáticos, que vão ser cada vez mais frequentes, temos de nos precaver e ajudar os agricultores.
Christoph Hansen esteve a visitar as zonas afetadas do Rio Tejo, Mondego, Rio Liso e do Pinhal de Leiria e, acompanhado pelo Ministro da Agricultura, adiantou que é necessário ponderar sobre outros instrumentos de apoio, como o Fundo Social Europeu. Falamos agora de Leiria. A isenção de portagens vai manter-se, mas não com a ajuda do Governo. São as autarquias que vão passar a suportar estes custos. Uma decisão da Comunidade Intermunicipal de Leiria que, depois do Secretário de Estado da Proteção Civil ter dito que o período da tempestade já teria passado e, por isso, deixa de fazer sentido manter este apoio. Falamos de troços da A8 e A19, fundamentais para a deslocação dos cidadãos entre as várias localidades em Leiria. Esta isenção de portagens nas estradas foi implementada ao mesmo tempo que o estado de calamidade decretado pelo Governo no final de janeiro, estado de calamidade que terminou no domingo à noite e, com ele, caiu também a isenção de portagens. O presidente da Comunidade Intermunicipal de Leiria, Jorge Vala, também já tinha enviado uma carta ao Presidente da República a pedir a Marcelo Rebelo de Sousa que intercedesse junto ao Governo, mas mesmo assim não obteve resposta. E para esta quarta-feira está marcada uma reunião entre a Ministra do Trabalho e os parceiros sociais para discutir as alterações à legislação laboral, mas a CGTP não foi convocada pelo Governo. O encontro deverá contar apenas com a presença da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, com quem o Governo tem negociado contrapropostas de reforma laboral. A CGTP não vai participar nesta reunião com Rosário Palma Ramalho no Ministério do Trabalho, marcada para as 3 da tarde. À UGT vão juntar-se outros parceiros ligados ao patronato. Falamos da Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Confederação dos Agricultores e a Confederação do Turismo Português. Falamos ainda de atualidade internacional, porque esta terça-feira foi dia de mais uma ronda de negociações entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, e houve 4 países europeus que também quiseram estar presentes. Autoridades europeias da Alemanha, Itália, Reino Unido e França também estavam em Genebra para se encontrarem com a delegação ucraniana e possivelmente também com a delegação norte-americana. O primeiro dia de negociações trilaterais durou mais de 5 horas. Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, afirmou que as discussões se concentraram em questões práticas. Já a Rússia fala em questões complexas e importantes concessões numa reunião que diz ter sido tensa. Antes disso, Donald Trump pressionou também a Ucrânia para chegar a um acordo de cessar-fogo num dia em que foram retomadas as negociações trilaterais sobre o conflito. O presidente norte-americano considera que a Ucrânia ainda não está sentada como era suposto à mesa das negociações e no gabinete de guerra da Rádio Observador, a especialista em assuntos internacionais Ana Cavalieri considera que nesta altura a Ucrânia não deve aceitar qualquer tipo de acordo feito através de pressão. Neste momento é algo pouco desejável os ucranianos aceitarem um acordo pressionado pelos Estados Unidos numa altura em que os russos não tenham conseguido fazer avanços significativos. Um acordo de paz que envolva os russos ficarem, ou pelo menos os ucranianos perderem, o controle das partes mais valiosas Donetsk, era isso que me estava a faltar o nome. A reunião que juntou as 3 equipas já terminou. As negociações vão ser retomadas esta quarta-feira. Fechamos este jornal no desporto com o Benfica Real Madrid para a Liga dos Campeões. Os encarnados perderam por 1-0 frente aos merengues no Estádio da Luz. O brasileiro Vinícius Júnior apontou aos 50 minutos o único gol desta partida na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da competição. No final da partida, na flash interview, José Mourinho, técnico das Águias, considera que a equipa da Luz perdeu ao longo da partida. Nós entramos bem, eu diria mesmo muito bem, e depois começámos a perder demasiadas bolas. Eles começaram a sair com perigo ainda na primeira parte, e depois acho que a seguir ao golo o jogo passou a ser mais instabilidade e emoção do que propriamente jogo e cérebro e controle, e depois foi um jogo já sem o brilho que eu acho que a primeira parte teve. Já para Álvaro Abraló, do Real Madrid, venceu a estratégia e, sobretudo, o espírito de equipa da equipa espanhola.
Bueno, creo que hemos sido un equipo mucho más sólido, hemos estado mucho más juntos, hemos atacado muy juntos, hemos defendido también muy juntos. Ha sido un partido donde hemos puesto mucho esfuerzo por parte de todos, mucha mentalidad de equipo, mucho compañerismo. Creo que hemos también atacado mejor, más organizados, y al final es una cuestión de cuando uno se organiza mejor tanto para atacar, para defender, pues nos ha salido un partido como este. O encontro da segunda mão está marcado para o dia 25 de fevereiro no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, sendo que o vencedor da eliminatória vai encontrar nos oitavos de final ou o Sporting ou o Manchester City. É o ponto final neste noticiário, edição das 2 da manhã. A informação fica por aqui e está de regresso às 2h30 com a síntese de notícias.